A influência e a admiração que alcança um ídolo normalmente fica limitado àquela área de atuação dele, né? Fica dentro daquele segmento onde ele atua. Já um ícone não, o ícone ultrapassa. Um ícone normalmente atinge a humanidade toda. Um Ayrton Senna da vida não atinge só o meio automobilístico, ele fica conhecido por todo mundo. No boxe, um ícone muito forte e muito polêmico é o Mike Tyson. Mike Tyson tem muita história dentro e fora dos rings. Todo mundo mais ou menos conhece a história dele, que é aquela típica do negro que vem de uma família muito pobre, que o pai abandonou muito cedo. Ele tinha 2 anos quando o pai abandonou a família, deixando ele, 2 irmãos, a mãe. Eles tiveram que ir se mudar, porque ficaram muito, muito mal financeiramente. Foram para um bairro bem perigoso, Brownsville, no Brooklyn, né, em Nova York, um bairro super barra pesada, onde ele enfrentou muito bullying. Ele era um cara tímido, ele já tinha uma vozinha meio fina. Imagina que perigo, né? O Anderson Silva e Mike Tyson com aquela vozinha, os caras se deitavam nele. Ele era o mais moço também da galera ali, e o pessoal descia o sarrafo nele. Ele realmente sofria muito bullying. Ele fala que o bullying marcou muito ele. Então eu não vou falar aqui da história do Mike Tyson, porque tem muita gente que já fez vídeos sobre isso, tem muitos vídeos mais completos sobre isso. Mas alguma coisa que me chamou a atenção, curiosidade. Bom, mas ele é um cara que até os 12 anos já tinha ingressado mais ou menos num mundo marginal, né? Roubava uma coisinha aqui, outra coisinha ali, juntava um dinheirinho. Ele juntou um dinheirinho e ele comprou, isso eu acho muito interessante, uma das curiosidades da vida dele. Ele era apaixonado por pombos. Isso tem a ver com Mike Tyson, que virou esse lutador. Ele era apaixonado por pombos, sempre foi. Tinha paixão por bichos, animais, mas pássaros sempre foi algo que chamou a atenção dele. Voar, sei lá. Ele ficava lá em cima dos prédios, os pombos paravam em cima dos prédios e ele ficava sempre ali. Admirava mesmo, tinha uma paixão. E com esse dinheirinho ali que ele juntou roubou um celular, nem tinha celular, mas roubava as coisinhas aqui e ali, ele conseguiu comprar pombos, comprou um número X lá de pombos. E aí teve um cara, tinha a turma que vivia se deitando nele, vivia fazendo bullying e dando pauzinho nele. Os caras descobriram que ele tinha comprado esses pombos, foram lá onde ele guardava os pombos, e um cara entrou ali, não sei se ele tinha uma gaiola, alguma coisa ali, pegou um pombo e ficou encarando ele, e ele ali, meu pombo não, fala meio fino, não touch my pigeon. Deve ter sido mais ou menos assim. E o cara foi olhando com uma cara sarcástica para ele, cara de mal, arrancou a cabeça do pombo. Isso acontece em filme, cara. Arrancou a cabeça do pombo e jogou no chão com sangue, aquela coisa toda. Olha essa cena. Aí ele, que até então era um cara tímido e o mais, né? Don't touch my pigeon. Deve ter sido assim a vozinha. Aí ele partiu pra cima do cara. Ele foi com tudo pra cima do cara e deu um pau no cara. E a partir desse momento, olha a importância disso. A partir desse momento, mudou toda a relação dele com aquela galera. Ele começou a ser respeitado. Virou um brigão e tudo.
descobriu a força que tinha, porque ele com 12, 13 anos já tinha quase 90 quilos. Ele não era mirradinho, a voz dele era mirradinha, mas ele não. Ele já tinha uma complexão física interessante. Até os 13 anos, ele já tinha sido detido por um ou outro problema mais de 30 vezes. Exato. E teve uma vez, então, que ele acabou sendo levado para um reformatório. Foi uma grana de uma prostituta lá, da Boca, que disse que ele pegou de dentro do carro dela, pegou um dinheiro dela. A polícia chegou e revistou ele, viu que ele tinha realmente uma grana ali, tinha $1.000 e poucos, que não era normal para um garoto como ele, da idade dele, né, das condições dele, e foi levado para um reformatório. Ele sustenta até hoje que ele não pegou o dinheiro dela. Ele estava conversando, eles estavam meio que encostados no carro dela, mas ele estava conversando com o cara que pegou. Mas enfim, ele levou. E isso é muito importante também na vida dele. Porque foi quando ele chegou no reformatório, já chegou meio assustado, né? Bem assustado. Mas logo ficou tranquilo, porque ele viu que estava cheio de amigo dele lá. Os caras lá do bairro, os faixas dele estavam lá. Então meio que ficou tudo bem. O diretor do reformatório gostava de boxe, então meio que botava os caras, né? Incentivava eles a lutar boxe. E ele acabou chamando a atenção de um cara que era meio conhecido no meio do boxe lá. Na verdade ele estava lutando, não sei, parece que estava fazendo uma luta com esse cara, alguma coisa assim, e o cara deu um soco na boca do estômago dele, que ele disse que ele não conseguiu, a boca do estômago, não conseguia respirar, não conseguia, o cara entrou, ele, pelo amor de Deus, me treina, me ajuda, eu quero... E o cara largou para ele, não, se tu começar a estudar, tu regrar tua vida, começar a estudar, se preocupou com ele, né? Se eu começo a te dar uns toques. E o cara começou a ler e tudo, e ele acabou, esse cara, Bob, não vou lembrar o nome dele agora, mas se tu procurar a vida aí do Tyson, tu vai saber. O cara meio conhecido. O cara chegou e levou fé nele, viu que o cara tinha jeito pra coisa e encaminhou ele aí pro cara que vai mudar a vida dele, que é o Cus D'Amato. Esse sim, um treinador já conhecido, um cara que já tinha formado campeões e tudo, caminhou o guri para lá. E o Cus D'Amato logo viu que ele tinha potencial para ser o cara. O cara, Thiago. É forte, muito forte, rápido. O Cus D'Amato, ele vai acabar meio que do tamanho do Tyson morre, quando ele tinha 15, 16 anos, e o Cus D'Amato acolhe ele na casa dele, com a família dele, trata como um filho. Tem entrevista do Cus D'Amato dizendo, olha, eu precisava, já estava velho nessa época, a gente precisa ter uma motivação na vida para ficar vivo, para ter vontade de ficar vivo. E eu agora só tenho vontade de ficar vivo, o que me motiva é esse guri aqui. Porque eu quero ficar vivo até ver ele ser o maior campeão. Que infelizmente ele não viu ser o maior campeão. Né? Começou a fazer algumas lutas amadoras, né? E o cara simplesmente arrebentava no primeiro round. Sempre. Aí foi, eu acho que em 1985, por aí, que ele fez, eu acho que a primeira luta dele valendo como profissional. Se não me engano, foi em 1985. E chegou chegando. Aí depois ele tinha feito lá, sei eu quantas lutas, 29 lutas, praticamente tinha ganho todas por nocaute. Aí é a lenda, né, que todo mundo sabe, é um cara que teve algumas confusões, aí tudo, foi campeão, uniu as três, né, ganhou o cinturão das 3 organizações, enfim, foi o cara mais jovem, o campeão mais jovem, o campeão mundial mais jovem que já teve. D'Amato morre. Ele é um cara que estava muito contido, porque o D'Amato, ele não falava do boxe só como uma condição física, mas ele falava do lado espiritual, ele incutiu muito isso, a ideia do psicológico e do espiritual do boxe na cabeça do Tyson. E manteve o Tyson regrado, porque o Tyson sempre teve uma tendência de autodestruição.
Ele tinha essa tendência de se autodestruir, né? Fazer coisas. Bom, morreu o D'Amato, mas ele conseguiu seguir, ele seguiu com um cara que era meio que assistente do D'Amato, continuou com ele, tinha lá o empresário também, continuou, enfim, seguiu, ganhou muita grana, assim como ganhou muita grana, perdeu muita grana, começou a ter uma vida muito extravagante, diz que ele gastava tudo que ele tinha, um cara apaixonado por carro, né? Mas um cara que não entendia nada. E ele chegou num momento lá que ele, apesar de ter ganho milhões, ele declarou falência, né? Teve que declarar falência. Antes disso, claro, aconteceram vários episódios polêmicos, são conhecidos. Ele foi acusado, foi preso, né? Ele foi acusado de ter uma Miss lá, Black, de um concurso de Black Miss Black, sim, da Miss da comunidade negra, alguma coisa assim, uma das candidatas. Ele até hoje sustenta que não estupro, que foi consentido, ele diz até hoje. Uma das polêmicas muito incríveis foi a das mordidas no Holyfield. Na época, eu fiz cartoons, fiz uma edição especial do meu jornal, o Jornal Hienas, que é um jornal só de cartoon, só com cartoons sobre esse evento. Bom, então aí ele acabou sendo preso por causa desse fato da Miss, né? Era para pegar 6 anos de cadeia, ele ficou 3, saiu por bom comportamento, já saiu meio que convertido ao Islã, mudou de nome, mas não pegou. Isso aí não pegou, porque ele seguiu tendo a vida dele do jeito que era mesmo, acabou não pegando isso aí. Quando ele voltou, ele já não voltou mesmo, ele meio que recuperou ali os 2 cinturões, mas acabou depois perdendo, enfim, e abandonou o mundo dos ringues, né, de dentro dos ringues. Aí que ele declarou, teve um momento que ele declarou falência, e ele acabou depois recuperando
Ele acabou depois sendo convidado para fazer pontas em filmes, séries, escreveu sobre a vida dele, começou a ganhar grana, começou a virar uma pessoa. Ele finalmente se encontrou. É um cara que a gente vê hoje, ele tem um podcast, ele começou a ganhar grana, depois virou brother do Holyfield, foram sócios inclusive numa fazenda de maconha, de cannabis, produtos de cannabis e tudo que ele tem, que é uma das coisas que levantou ele muito. Aí ele começou a realmente ficar mais pleno, mais tranquilo. Hoje tu vê ele, porra, ele é um cara hoje, não é aquele cara que a gente via totalmente contido, totalmente tímido, totalmente ensimesmado. Não, o Tyson de hoje é um showman. É um showman, um cara divertido, de bom humor, participativo, está com várias frentes, tem uma família legal, né? Conseguiu finalmente achar o seu ponto de equilíbrio. A família dele passou por um grande problema, porque a gente sabe disso, mas ele teve uma filhinha que morreu. A situação que ele não fala muito disso, mas ela morreu porque tinha uma esteira ali de corrida, ela estava por ali, e o que ela estava usando, alguma coisa que pegou na esteira e enforcou a guria. Não sei se era uma corda, não sei se ela estava com alguma coisa no pescoço. É uma situação meio nublada, mais nebulosa, mas é isso. Ela morreu sufocada porque era um cinto, uma corda, alguma coisa assim, que foi puxado pela esteira. Olha que loucura, olha isso. Então ele não fala nisso, que é um super trauma na vida dele. Mas parece que superou isso porque ele é um cara realmente muito mais pleno hoje, faz lutas, né, de apresentação, assim. Agora há pouco fez aí com um youtuber, é um cara que participa do circuito assim mais de apresentações, palestras, faz filmes, podcasts, os papos dele são muito interessantes sempre, tá sempre meio aqui, né? Enfim, acalmou a fera, é um cara que já teve 3 tigres dentro de casa, polêmica também, o tigre arrancou o braço de uma vizinha, da onde os tigres ficavam, diz que o tigre pulou para o outro lado e disse, não foi isso não foi isso não, é essa senhora que pulou para dentro. Mas no final ele não foi processado porque ele fez um acordo, lá pagou $250 mil, alguma coisa assim, e abafou. Diz que ela era bem fudida, e ele deu uma grana, chegou num acordo lá. Aí quando também um dos tigres quis comer o cachorro do vizinho, aí ele desistiu, disse que loucura, aquela época que eu tinha esses tigres, que coisa louca. Numa brincadeira, esses animais podem acabar te matando. Mas é isso, um pouco, achei essas curiosidades a respeito do Mike Tyson, achei interessante e resolvi compartilhar com vocês.